Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que me pede. Meu nome é Thalita Castro. Para quem não me conhece, eu sou integrante aqui do grupo de pesquisa no PED. E hoje a gente vai falar sobre a obra da Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro. Eu estou com o meu roteiro aqui do lado para me orientar. E eu pretendo compartilhar, inclusive, até a foto aqui da Neuza. E caso eu tenha alguma dificuldade, podem me interromper, por favor, e me dar um toque, tá bom? Tá, bem. É, antes, assim, de adentrar, vou falar sobre um pouco sobre a Neuza. E deixa eu compartilhar uma foto com vocês aqui dela. Vamos lá. E deu? Tá indo? Sim, tá indo. Deu? Dê. Eu quero compartilhar essa foto, principalmente pelo sorriso dela, sabe? E aí eu queria falar, antes de pegar os aspectos, assim, do livro, da obra que me chamaram a atenção, que me tocaram, eu quero falar um pouco sobre quem é a Neuza Santos Souza. A Neuza, ela nasceu dia 30 de março de 1948, no município de Cachoeira, do estado da Bahia. Formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia e tornou-se psiquiatra e psicanalista. Em 1975, a Neuza mudou-se para o Rio de Janeiro, com a finalidade de aprofundar sua formação em psicanálise. Lá ela adquiriu o título de mestre em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, foi essa dissertação de mestrado que deu origem à obra que a gente vai estudar hoje, né? Que o nome completo é Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão. O livro, esse Tornar-se Negro, ele conta com duas edições. E aí eu vou compartilhar com vocês essas duas edições. A mais antiga, deu? Essa é a Sim, edição sim. mais antiga, Tornar-se Negro. Ela é de 1983. Ela que foi a mais difundida, né? E tem essa outra, que é recente, com essa capa. Essa Ok. publicação, ela é a mais recente. Volta o sorriso maravilhoso da mesa. Bem, ela teve outra contribuição também, sabe? Com outras autoras, ela publicava em jornais também, né? A Neuza, além desse livro Tornar-se Negro, deixou alguns escritos, inclusive publicados no jornal Correia da Baixada do Rio de Janeiro. E sua última publicação nesse jornal foi dia 13 de maio de 2008, que relata sobre a abolição da escravatura negra no Brasil. A Neuza, ela esteve presente também nos hospitais do Engenho de Dentro, que hoje é o atual Hospital Vice da Silveira, e na Casa Verde, lá no bairro Botafogo, onde desenvolveu seminários e grupos de estudo sobre diversos conceitos psicanalíticos, principalmente a perspectiva do mundo sobre a psicose. E, inclusive, desses estudos que a Neuza fez sobre psicose, ela lançou em 1991 o livro intitulado Psicose, um estudo lacaniano. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse livro. É esse aí. Neuza foi autora de diversos artigos com temas versados referente ao campo psicanalítico. E em 2005, ela contribuiu na organização de outras obras também, junto com outras autoras, né? E seu último livro foi O Objeto da Angústia, que tem essa capa aqui. Eu acho que não está aqui. Não está aqui. Tudo bem. Mas esse foi o último livro que a Neuza publicou, né? De nome O Objeto da Angústia. Inclusive, esse, em especial, a gente consegue PDF dele.
Este livro, Objeto da Angústia, ele apresenta o conceito da angústia, que foi o tema principal de um seminário que a Neuza participou, né? O 10º seminário de Lacan. A Neuza, ela não era casada, ela não tinha filhos, ela era apaixonada por artes, colecionava, inclusive. Era uma mulher incrível que, felizmente, foi silenciada, assim como outras mulheres, né? Lélia, várias outras mulheres, Sueli, enfim. Ela foi silenciada pela comunidade científica, o que a gente denomina o epistemicídio das produções, né, científicas de pessoas negras. A produção acadêmica de Neuza é referente ao pensamento da psicologia brasileira sobre relações étnico-raciais, sobre esse processo mesmo que ela fala no livro do branqueamento. Aí ela intercala esse sofrimento psíquico dos negros e das negras na sociedade brasileira, né? Só depois de muita pressão dos movimentos negros, isso é de uns anos para cá, que o Conselho Federal de Psicologia publicou um guia de referência técnica sobre relações raciais para a atuação de profissionais de psicologia. Infelizmente, em 20 de dezembro de 2008, a Neuza cometeu suicídio, né, deixando o seu apartamento, inclusive até um bilhete, que nesse bilhete continha desculpas aos amigos próximos dela, né, pelo ato que ela cometeu, né, contra a sua vida. Eu, agora é uma opinião assim, bem particular, eu considero a Neuza assim, uma pessoa extraordinária, a escrita dela é muito impactante. Para mim, ela foi uma professora, mesmo ela não estando ali vinculada, sabe, a uma instituição específica, mas eu digo uma professora que no sentido que eu aprendi bastante, assim, na leitura de seus escritos e principalmente nessa dissertação, né? Agora vamos entrar, vou deixar a foto da Neuza. Vamos entrar aqui sobre a obra em si. A Neuza, ela destaca, ela tem a sua intenção com o livro, com essa pesquisa, de tentar elaborar um gênero de conhecimento que viabilize a construção de um discurso do negro sobre ele mesmo, no que tange a questão da sua emoção. A Neuza, ela tem uma escrita muito bela, muito intensa, assim, muito firme, muito, eu sei o que eu estou falando, né, e muito provocativa. E já nos primeiros parágrafos da introdução do livro, a gente percebe isso, né? Quando ela traz, e agora eu vou dar voz à Neuza, abre aspas, uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso que se faz muito mais significativo, discurso que se faz muito mais significativo, quanto mais fundamentado no conhecimento concreto na realidade. Fecha aspas. A Neuza, com sua dissertação, ela vai revelar, de certa forma, até mesmo chamar a atenção de uma questão que sempre foi negligenciada e apagada, que é a questão da saúde mental da população negra, né? Claro que no decorrer do livro, ela traz as particularidades e a forma de sentir de cada entrevistado, mas ela traz um olhar que volta à experiência de ser-se negro nessa sociedade, né? Branca, né? Dita branca, né? É uma sociedade que, embora tenhamos a maioria aí negros, se constitui de classe e ideologias dominantes brancas, né? De um padrão que é imposto para a gente, que é o padrão a ser atingido branco, o padrão estético que é branco, né? E desse ponto, a Neuza pretende, né, desvendar a lógica do sofrimento psíquico, a partir da contemplação da suposta igualdade material do negro que ascende, que está em ascensão. É uma leitura muito densa, principalmente para quem, como eu, não é da área da psicologia nem da psicanálise, porque a Neuza, ela usa termos técnicos relativos à área dela, sabe? Mas, para além dessa densidade do livro, ela nos conscientiza, de certa forma, e é assim que eu sinto, sobre o martírio, né, que perpassa a vida do indivíduo negro, que ascende, né, que tem essa ascensão, né, que é embranquecido através dessa ascensão. E aí ela traz à tona todo o sofrimento psíquico através da escuta analítica, e não só o sofrimento, mas ela também sugere formas, que eu acho lindo, né? Sugere formas do negro venha se enxergar como negro, né? E no final da introdução, uma fala da Neuza que me chamou muita atenção, que eu descrevo como uma potência, é que ela fala assim, o seguinte, abre aspas, a descoberta de ser negra
É mais a descoberta de ser negra é mais que a constatação do óbvio. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida à exigência, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Fecha aspas. Nessa fala eu percebo que, como se fosse uma espécie de escrevivência, sabe? A Neuza, ela relata sua própria experiência de vida, né? Tendo em vista que ela é uma mulher preta e convivia com a classe média, com a elite do Rio de Janeiro. Embora ela não tenha deixado isso, né, de forma clara no texto, mas eu consegui sentir que é uma pesquisa que também compreende todo o contexto de vida da Neuza. Bem, no decorrer do livro, a Neuza ela vai falar sobre o negro que se empenha nessa conquista da ascensão social e o preço que ele paga, que é o massacre da sua identidade, né? Nesse processo de ascensão, de ascender. Esse livro trata basicamente disso, né? Desse contingente de negros e negras no que diz respeito ao custo emocional da sujeição e ligação da sua própria imagem, da sua própria identidade. Tem dois aspectos aqui na obra que me chamaram assim, muita atenção, sabe? E é a partir deles que eu quero discorrer. É a questão do ego ideal e o ideal de ego. Aqui encontramos uma diferença entre a terminologia, né? O ego ideal, a gente substituir, pode ser a mesma coisa do eu ideal, que se relaciona com a minha imagem, o que o outro espera de mim. É nesse aspecto que o sujeito negro é compelido ao modelo de identificação que não é a dele, que não é a negra. E é a partir daí que o indivíduo é subjugado, é negado na sua existência, é desqualificado constantemente, porque não é visto, né, por essa estrutura racista como um ideal de beleza, como ser bom, como ser inteligente, né? E eu consigo visualizar toda essa construção do ego na fala de um dos entrevistados. E aí eu trouxe uma fala aqui específica, que é a do Pedro, e aí ele diz o seguinte: minha mãe dizia, você é negro, dizia isso me sacudindo, para mostrar que eu não era da origem dela. Fecha aspas. E a Neuza, com relação a esse ponto, a essa fala do Pedro, ela vai dizer, abre aspas, a marca da diferença começa em casa. O garoto, filho de homem negro e mulher branca, via ser da experiência que fixava. O negro é diferente. Diferente, inferior, subalterno ao branco, porque aqui a diferença não abriga qualquer vestígio de neutralidade e se define em relação ao outro branco, o proprietário exclusivo de lugar de referência a partir do qual o negro será definido e se autodefinirá. Assim, é que para afirmar-se ou para negar-se, o negro toma o branco como marco referencial. Fecha aspas. E aí vem todo o questionamento, né? Sobre a sua imagem, do que podemos fazer para o outro nos aceitar, nos amar, né? O conflito todo vem a partir disso, né? E não há nada, se a gente for parar para pensar, não há nada que a gente possa fazer diante, né, disso, diante de uma situação, diante dessa situação, né, diante de uma situação, de uma sociedade racista que a todo momento nos desqualifica como pessoa, como ser humano, né, e é isso. E ao contrário, o ideal de ego, agora ela vem falar sobre o ideal de ego, que é o ideal de eu, né? Enquanto o eu ideal encontra-se numa relação de dependência, eu digo na relação de dependência no sentido assim, na infância, a constituição ali de criança, né? Constituição subjetiva da criança, na convivência ali com os pais, com os avós, com os parentes, lá na escolinha. O ideal de eu relaciona-se com o que a gente aprendeu ou foi conduzido a aprender, né? Ou conduzido a observar, né, que é o bonito, né? A gente foi conduzido a achar o que é o bonito é o branco, o inteligente é o branco, o bom é o branco, né? E aí a Neuza vai dizer que é o seguinte, abre aspas, o negro é aquele que nasce e sobrevive imerso numa ideologia que lhe é imposta pelo branco como ideal a ser atingido e endossa essa luta para realizar esse modelo, fecha aspas.
E a partir desses dois aspectos que a Neuza analisa dentro do discurso da psicanálise, né? O processo de constituição do sujeito negro, né? No processo de constituição do sujeito, que a violência racista ocupa um papel central, tendo em vista que o racismo impõe ao sujeito um ideal de eu, que é o sujeito branco, né? Que é incompatível. É um ideal impossível de ser alcançado, né? A Neuza menciona exatamente isso sobre a questão dessa idealização no capítulo 4, que fala sobre o narcisismo e o ideal de eu. Aí ela relata, abre aspas, é preciso que haja um modelo a partir do qual o indivíduo possa se constituir, um modelo ideal, perfeito ou quase. Um modelo que recupere o narcisismo original perdido, ainda que seja através de uma mediação, a idealização dos pais, do instituto e ideais coletivos. Esse modelo é o ideal de ego, fecha aspas. E é a partir desse aspecto que a gente cria as referências de admiração que são idealizadas na nossa sociedade. E aí encontramos o conflito do indivíduo negro no processo de constituição de sua identidade, né, da construção da sua imagem. Porque como criar uma imagem positiva de si, né, diante de uma sociedade que a todo tempo te desumaniza, né, e te faz acreditar que a sua aparência é medonha, é ruim, é impossível. O trabalho de escuta da Neuza, que a Neuza realizou, essa obra, a gente percebe algumas falas dos entrevistados, inclusive é bem forte, sabe? De auto-ódio, de autonegação, uma tentativa de expurgo, assim, de uma mancha negra, né? A forma com que o indivíduo se enxerga, ela é atravessada pelo racismo. E é dessa forma de se ver que traz esse impacto, né? Muitas vezes, impacto para a subjetividade do ser negro e também traz um impacto nas relações com outras pessoas. Né? Então, a Neuza ela vai trazendo, com os relatos dos entrevistados, né, nessa ascensão, ela vem trazendo que o sujeito ele vai ascendendo, né, ele vai tendo essa ascensão social e vai criando uma espécie de branqueamento a partir daí, e economicamente falando, né? Aí ele vai tentando atingir um ideal de ego que é branco, para ser considerado um igual, né? E, e aí, para elucidar isso, eu destaco um relato que é bem forte também, que é da Carmen. E aí a Carmen fala o seguinte, abre aspas, minha avó, ela disse que quer casar de novo, casar com um francês para clarear a família. Quando a gente, as netas, está namorando, ela pergunta se é preto ou branco. Diz que tem que clarear a família. O clarear não é só questão de pele, porque o negro é símbolo de miséria, de fome. Se for se for um cara negro que tem a condição econômica social boa, tudo bem. Tem um lance de cor, mas no sentido de que cor preta lembra miséria. O preto, para ser aceito como possível integrante da nossa família, tem que ter curso superior. Se for branco, não precisa. Principalmente em relação a nós, filhos do único filho dela que ascendeu. Tem muita expectativa. Nós somos os filhos do professor. Fecha aspas. E é com esse relato forte que eu termino a minha fala, e pensando e me perguntando aqui, até que ponto a ideologia racista ela interfere na subjetividade dos negros, das negras, né? E causando traumas assim que é irreversível, né? E como a Neuza bem colocou, é necessário que a gente crie um discurso sobre nós mesmos, né? Fora desse mito negro, né? Que nos limita e que nos coloca em um bloco assim, estereotipado. E eu fico por aqui. Muito obrigada. Bom, eu pego por aqui. Depois dessa apresentação maravilhosa da Thalita, né? Deu um geral profundo aí sobre a obra da Neuza. Eu gostaria de falar um pouco mais
sobre um ponto que ela chamou atenção na sua apresentação, que é a escrita, né? O impacto que tem a escrita da Neuza. Bom, quando a gente fez a gravação do segundo decálogo, né, estudando a obra, apresentando as nossas reflexões coletivas sobre a obra Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez, eu havia comentado sobre essa tríade, né, fundante, né, tanto do paradigma negro, né, africano, como no negro da diáspora, né? Então, negro brasileiro, afro-brasileiro, né? Afro-americano, afro-indígena, afro-indiano, essa conexão entre sentir, pensar, não, sentir primeiro, pensar depois, agir depois, né? Então, entre pensar e agir, existe essa outra forma de ação, né? Ou pré-ação, ou outro caminho para a ação. Então, não entre pensar e agir, mas duas formas de agir, né? Que seria tanto como a gente age comunicando, né? E estabelecendo conexões entre pensamentos. No nosso caso, pensamentos fora dessa perspectiva ocidental, mais afrocentrada, afro-brasileira centrada, não é? Latino-americana, esse é o sentido. E aí, quando a gente viu na reunião passada o texto, né, eu acho que eu cheguei a comentar a potência do texto de Lélia Gonzalez. Eu posso fazer um depoimento aqui de felicidade, que é o que eu tenho, ainda com 30 anos de docência pela frente, de carreira, né, até ser aposentada aí por tempo de serviço, não por idade, eu cheguei a comentar, né, no outro vídeo que a gente estuda teoricamente, né, que desde a escola, né, o ensino médio, né, o antigo ensino médio, né, e o ensino superior, há uma formatação do pensamento, né? Há uma formatação do pensamento que elimina de base uma aparente subjetividade, porque você nunca consegue eliminar a subjetividade de nada, não é? Ela está ali, não importa qual ciência, é um ser humano que está produzindo, então, portanto, ela é impregnada de subjetividade e das conduções da construção dessa subjetividade, não é? Você tem essa dimensão do sentir, né? dessa subjetividade na escrita, e no caso da Lélia Gonzalez, o que você percebe? Ela saiu desse modelo ocidental de pensar, que nega a subjetividade, que nega a criatividade, que nega a imaginação, que nega a autonomia da palavra, porque nas regras, né, da escrita científica ocidentalizada brasileira, sempre é dito para você, não fale em primeira pessoa, não marque muito de personalidade o seu texto, use o impessoal, a terceira pessoa, a segunda pessoa, saia fora. E a gente, é claro, lendo toda a estrutura, né, isso se reflete numa estrutura maior, que é a ideia da impessoalidade na burocracia, por exemplo. Não tem uma pessoa agindo, operando a máquina. Não, é impessoal. Né? A mesma coisa os textos. Então, não tem um sujeito a quem eu imputo culpabilidade na dimensão do que ele fala. Eu não consigo fazer isso, porque aquele texto é impessoal, a ciência é impessoal. Vamos lembrar que ciência é cultura, é produção humana. Não importa onde ela foi feita, ela não é natureza, ela não é geração espontânea, e nem é o dedo de Deus. É um ser humano que está fazendo, que está produzindo, não é? Então, não importa qual ciência, é uma produção humana. A dimensão subjetiva nunca deixou de estar ali. Mas quando você vai passando por todo esse processo, aí eu vou dizer, olhando para a escrita da Lélia Gonzalez e para a escrita da Neuza, para mim foi um choque. Eu tomei um choque, como se fosse assim um tapa na cara, tipo, acorda! Porque eu estava me sentindo muito bem, porque eu aprendi o jogo ocidental da escritura. Eu sabia construir um texto.
E construir um texto é retalhar pensamentos de outras pessoas, que você aparentemente é o sujeito que os coloca em diálogo, mas você é orientada a não se colocar em momento algum, mas tem que apresentar criticidade, ou seja, é uma coisa meio caótica, e aí você escreve aquele texto, que é um texto que é o tipo dedo da ciência, impessoal, né? Sei lá, não é feito por gente, não é gente de raça, com grupo social, com orientações religiosas, com nada. É um ser neutro, assim, né? Então, a ciência é feita neutramente. É óbvio que tem uma intencionalidade ao dar essa aparência de impessoalidade. O problema é que a gente acha que quanto mais a gente avança na universidade, por exemplo, que é o top da educação formal, e mais capaz de escrever impessoalmente, sendo um crítico escondido, assim, nos diálogos, sabe? Não é você que fala. A sua fala está escondida por trás da fala do fulano que você cita, do fulano que você cita, do fulano que você cita. E quanto mais você sabe citar, e de preferência em inglês, alemão, francês, não sei o quê, papapá, quanto mais você consegue fazer isso, mais bem-sucedido você é, que é o mérito. Ou seja, você soube jogar bem o jogo. É isso. Aí, você imagina, eu fui formada nisso. Quando eu leio uma Lélia Gonzalez com uma mulher que cria neologismo, não cita ninguém, ela olha para a sociedade, ela olha para aquilo ali e fala, estou entendendo tudo, eu vi tudo, é isso mesmo, papapá, e vai botando no texto. Não cita um, não cita o outro, não cita ninguém, vai escrevendo, ainda vai criando português, amefríndio, amefricano. Eu falei, que é isso, cara? Quem avaliou o texto dela? Quantos pareceristas? Quem foi que analisou? Quem é que deixou essa mulher escrever desse jeito? Eu falei, que é isso? Essa mulher escreveu? Ela publicou? Nunca vi ninguém pensar desse jeito. Aquilo era uma potência que a Lélia, para mim, foi, nossa, foi literalmente uma corda gritado no meu ouvido, assim, sabe? Aí depois vem o texto da Neuza de Souza Santos. Meu Deus, que sofisticada, que mulher elegante. Eu até botei uma beca hoje para falar dela, porque eu falei assim, nossa, a Neuza é uma mulher inteligentíssima. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para ela viver rodeada de pessoas medíocres. Porque claramente aquela mulher parecia que ela estava fazendo assim, nossa, eu tenho que escrever um português simples para ver se a galera entende. O que eu já saquei há um tempão. Mas deixa eu falar, igual o Guerreiro Ramos. Deixa eu ver se eu cito esses alemão tudo aí, para ver se os brasileiros conseguem me escutar. Porque eles não me escutam se eu falar só por mim. Então, deixa eu citar os caras que eles amam para fazer isso. A Neuza é assim, não, ela pede bênção para ninguém. Pode olhar o texto, ela está pedindo bênção para ninguém. Ela entendeu como é que funciona e ela está escrevendo, tipo assim, não, olhando para o comportamento, ou seja, ela antecipa. Se eu não estou errada, porque eu não procurei, eu procurei a origem da palavra passibilidade, que surge mais nos Estados Unidos, né? Eu acho que ela antecipa. Porque ela não fala, esse termo não está na obra, mas ela meio que antecipa ao dizer desse deslocamento social que os pardos com menos marcas fenotípicas conseguem fazer entrando no grupo branco. Eu sei disso porque olha para mim. Entendeu? Olha para mim. Então, óbvio que eu entrei para caramba. Estudei idealismo alemão, gente. E mais que professores de alemão me dissessem assim, nossa, você vai falar sobre Kant? Eu não sei nada sobre Kant, para tentar me desestruturar antes de eu abrir a boca num evento. Eu falei assim, eu vou mostrar para você como é que eu sei Kant. Bobear sei mais do que você, mas se eu falar isso, eu sou o quê? Arrogante. O que é que essa pretinha pensa que ela é? Isso foi dito de várias formas para mim dentro desse grupo que eu meio que invadi, não é? Eu furei a bolha. Eu furei a bolha social, afinal de contas eu estou na classe média e não nasci nela. Eu furei a bolha da branquitude com a minha passibilidade. Porque, afinal de contas, eu não sou uma preta retinta, entendeu? Então, eu consigo ir lá. Agora, me diz, vocês acham que eu considerei que em algum momento eu fui tratada como igual? Um ou outro, amigos, pessoas, não é? Então, pontualmente, mas as instituições, que é um monte de gente que está por trás dela, mas a impessoalidade, não são pessoas, é a administração, é a burocracia, tem gente atrás dela, sentada naqueles bancos lá. E aí,
Eu entrava e tudo, a instituição me dizia o tempo todo, em qualquer lugar onde eu trabalhei, ponha-se no seu lugar, ponha-se no seu lugar. Mas a forma de dizer ponha-se no seu lugar, entendeu? Então, aqueles que nunca tentaram barrar isso, que nunca tentaram me mandar estudar mais, porque eles adoram me mandar estudar mais, que eles me acham muito tupetuda, eu falo assim, porque você não leu fulano. Aí eu vou lá ler aquele outro, falo assim, eu sei que não entendeu nada, porque eu li aquilo, tudo tem nada disso que você está falando aí. Você leu o livro mesmo? Já aconteceu várias vezes aí. Em sala de aula. Já aconteceu. As pessoas vão lembrar disso. Bom, aí, voltando para a Nilson, né? Para a emoção da Nilson. Vem aquela mulher com aquela elegância toda, curta, mas muito elegante, assim, sabe? O texto dela, assim. Não é um texto só para comunicar, é um texto para seduzir. Ela está te seduzindo. Ela vai te fazendo caminhar assim ao longo do texto, chegando perto dessas pessoas que estão fazendo as entrevistas, estão falando. É quase como se você sentasse na frente das pessoas e olhasse para ela. Luísa, que talvez apareça aqui, né, em alguma das considerações, né, dos membros do NUPED. Luísa, eu olhei para a Luísa e falei assim, gente, Luísa parece comigo, mas não parece. Eu não passei por essa experiência, mas com a Luísa é quase meu espelho, sabe? Então, era um negócio assim, você vai se olhando no espelho. Ela, ao mesmo tempo que ela está mostrando exatamente como esse estar um negro no mundo branco, que não é só estética, não. É a ideologia, é a educação, a mídia, toda a forma de entretenimento, é o modelo político, é o modelo econômico, tudo é branco. Tudo importado do Ocidente, adaptado aqui, naturalizado, como se fosse para todo mundo. Para todo mundo é neutro, nós somos tudo igual e tudo. Só que não somos. E o que a Neuza está mostrando no livro dela é assim, sabe qual é o preço para as pessoas que caem nessa cilada e que acham que se ela fizer o jogo, ela vai ascender, vai se tornar um igual a ele? O preço é a saúde. É a saúde. É a saúde do corpo, é a saúde psicológica, porque você vai se tornando uma outra coisa, entendeu? Se a ancestralidade conseguir falar aí mais alto, conseguir te puxar disso aí, tá ótimo. Senão, você pode morrer doente, né? Essa é a consequência, né? Então, essa é a minha contribuição. O impacto da escrita de Neuza e das outras que virão, e de Lélia na minha vida. É isso. Boa tarde, pessoal. É, Antes de fazer o meu comentário, eu preciso comentar o trecho que a Thalita citou da avó, né? A minha avó quer um namorado para clarear a raça. E aí eu faço referência à obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, quando ele fala que as raças foram se misturando gostosamente. E aí eu vejo o quanto que a gente tem que estudar muito e a gente tem que ler muito e tem que interagir muito com outros negros, com outros povos, com outras raças, até mesmo quando a gente é abusado, para a gente saber que foi abusado. Vejam que esse se misturando gostosamente, e essa avó que quer o namorado negro, né, o namorado branco, para clarear a raça, que violência física, psicológica, né, que violência assim extrema que a raça segue. Até porque o branqueamento da raça, o branqueamento da raça é uma estratégia do genocídio do negro. É uma estratégia, é uma parte de um plano de genocídio do negro. E aí, aqui no livro, quando na página 19, eu acho, cita, falando sobre a questão do negro, de a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado. E aí ressalta os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre a cor negra e a posição social inferior. E aí eu faço referência
Eu sempre faço conexão de uma obra com outra, de um autor com outro. Eu acho que o conhecimento é interligado e que tudo é um grande quebra-cabeça. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem capacidade de entender, porque hoje, quando você fala de violência contra o negro, eu estava vendo questão de violência doméstica, muitas mulheres falando assim: isso é violência? Então eu já sofri violência. Ela nem ao menos tinha conhecimento de que aquele abuso, de que aquela relação abusiva, de que aquele tratamento desumano era uma violência. E aí, complementando essa fala, na página 19, quando fala da a sociedade transforma o negro, né, na, no escravo, transforma o africano em escravo, eu vou lá em Clóvis de Moura, na obra Rebeliões da Senzala, quando ele fala: a história do negro no Brasil confunde-se e identifica-se com a formação da própria nação brasileira e acompanha sua evolução histórica e social. Trazido como imigrante forçado e, mais do que isto, como escravo, o negro africano e seus descendentes contribuíram com todos aqueles ingredientes que dinamizaram o trabalho durante quase todos os 4 séculos de escravidão. Em todas as áreas do Brasil, eles construíram a nossa economia em desenvolvimento, mas, por outro lado, foram sumariamente excluídos da divisão da riqueza. Tudo que a gente discute na questão racial, o negro ajudou a construir a sociedade, né? Essa maravilha de sociedade que a gente tem hoje, só que o que acontece? Qual que foi o problema? Não precisamos mais do trabalho escravo. Vamos pôr esse povo para fora. Hoje, qualquer problema que a gente discute da solução da questão racial é inserir o negro na sociedade. Quando acabou a escravidão, por que o negro não teve direito à moradia, à educação, à saúde, a nada? Por que ele foi privado de ser integrado na sociedade? E aí, hoje, quando a gente questiona o tornar-se negro, olha que violência absurda. Eu me aceitar negra, eu descobri que eu sou negra, né? E aprender a lidar com isso, e com toda a problemática disso, e eu vim construir a minha história em cima de uma história que já foi construída. Porque a imagem do negro violento, agressivo, o negro que não é intelectual, que não é culto, né? Essa imagem já foi construída. A imagem que os traços da escravidão, eles permanecem na estrutura da sociedade de uma forma muito mais pesada e cruel do que a gente imagina. Então, eu vou me descobrir negra, me aceitar enquanto negra, procurar o meu lugar, descobrir que lugar é esse que eu vou ocupar na sociedade, estudar pra caramba para descobrir que eu sou violentada, que eu sou desrespeitado, o que é ser negro, o que é ser, o que é mestiçagem, o que é miscigenação, termos, né? Até mesmo para a gente trazer para o debate, mas olha o quanto que eu tenho que estudar, o quanto que eu tenho que aprender, e o quanto isso limita o conhecimento da raça negra. Porque uma população imensa da sociedade não vai ter acesso ao conhecimento para estar debatendo, para falar assim: olha, vamos trazer esse assunto aqui, vamos discutir esse assunto. E aí eu fico pensando como que eu vou vir construir uma trajetória, procurar o meu espaço na sociedade em cima de um estigma que já foi criado, né? Em cima de uma trajetória que já foi criada e em cima de uma... Até porque a sociedade não reconhece que o negro ajudou a construir a sociedade. Quando eu cito que no genocídio do negro, do Abdias do Nascimento,
Eu falo, eu gosto dessas falas bem românticas, bem fervorosas, e aí ele fala: o negro construiu a sociedade com sangue e suor. E hoje as pessoas querem apagar isso, querem apagar a história do negro, querem apagar a escravidão, querem simplesmente negar ao negro o espaço na sociedade. Porque é muito mais fácil, não é? Do que inserir o negro na sociedade. Porque a solução é inserir o negro na sociedade. E aí nós viemos com toda uma proposta de, já que não é possível inserir o negro na sociedade, vamos o quê? Criar uma nova sociedade. Isso é um assunto para décadas de estudo e de planejamento. Encerro minha fala. Pego aqui. Olá a todos e todas. E eu vou continuar falando sobre emoções e sobre como o texto e as falas da Neuza, o que me fizeram pensar e o que me fizeram refletir até um pouco para além do que é dado no texto, né? Mas que faz toda a conexão. Bom, eu começo com uma afirmação, né, da Neuza, onde ela diz que a construção das emoções da pessoa negra está diretamente vinculada a um projeto de ascensão social, né, que vocês, as falas anteriores deixaram claro também. Melhorar de vida se relaciona com as histórias desses sujeitos que passa pela infância, os mitos, os brinquedos, atravessando a adolescência, a juventude, a partir dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia em jornais, revistas, TVs, outdoors, livros. Em tudo, qual é o lugar social do negro? Lembrando aqui, né, o questionamento fundamental da Lélia Gonzalez. Nossos olhares, historicamente, foram bombardeados pela visão onipresente do negro em situação de subalternidade. Então, ela diz, sem uma visão positiva de si, a pessoa negra passou a ter o branco como modelo de identidade. Institui-se, assim, uma estreita relação entre a cor negra e a classe inferior. Nesse sentido, essa categoria sociológica, raça, passa a exercer uma função simbólica e material, ao meu ver, de valorização e estratificação da humanidade. Nesses moldes, quem quer ser negro ou negra? Uma das formas explicadas por Neuza para se fugir da negrura, além da estratégia do embranquecimento dos descendentes, já bem mencionada aqui também anteriormente, é a ascensão social. A ascensão social significa afastar o negro da posição de inferioridade, torná-lo cidadão. É a disposição básica de ser gente, e deixar de ser negro. E ela continua refletindo que o meio negro, ou mestiço, se dividia, ou se conformava com a vida de negro, ou ascendia, né? Ou tentava furar o bloqueio. Bem, eu penso que entre o sim e o não, existem muitas outras estratégias de enfrentamento e contestação dessa condição elaboradas pela população negra, mesmo dentro de uma situação de aparente acomodação ou de aparente submissão. E aí, eu gostaria de usar como ilustração uma música de Geraldo Filme, adoro essa música, se chama Batuque de Pirapora. Recomendo a todos que, se não conhecem, ouçam. Foi um grande sambista, o Geraldo Filme. Foi gravada essa música em 1992, e esta música conta um momento singular da sua vida, né? Quer dizer, a música é o retrato do que aconteceu com ele aos 4 anos de idade. Um trecho da música diz: mamãe fez uma promessa para eu me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto, não saia aqui nessa procissão.
Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora e me levou para o barracão. Lá no barraco, tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Esse é um trecho da música. Ele faz referência a uma antiga festa católica da cidade de Pirapora, interior de São Paulo. Festa do Bom Jesus, em que havia desafios de tambores. E se popularizou tanto que vinha romeiros de todos os cantos para assistir os tambores. Vinha sem dinheiro esses romeiros, eles não tinham lugar para se hospedar, então eles ficavam nos barracões de alvenaria que eram de propriedade da Igreja Católica. Nesses barracões, longe das vistas do clero, o couro comia, como diziam os sambistas, né? Muitos tambores e outras manifestações negras, né, que aconteciam ali, festas mesmo. Mas a igreja logo tratou de acabar com isso e demoliu os barracões em 1936. Dona Augusta, que é a mulher decidida da música, mãe de Geraldo, que era empregada doméstica, anos mais tarde organizou um movimento de mulheres trabalhadoras, fundando o Cordão Paulistano da Glória, referência para a resistência organizada de trabalhadoras domésticas, uma espécie de sindicato. O cordão, depois transformado em escola, apesar de não estar inicialmente associado ao samba, tornou-se com o tempo importante concentração de bambas, os bambas da Pauliceia. Na música, ela ainda faz referência a mais 3 mulheres. A madrinha Eunice, que fundou a Lava Pés em 1937, conhecida como a primeira escola de samba de São Paulo. Dona Olímpia, ou Tia Olímpia, é figura histórica também do cordão e da escola Vai-Vai, sendo responsável pela vestimenta dos foliões. E Dona Sinhá, considerada a dama do samba, foi fundadora, né, uma das fundadoras da camisa verde e branco. Inclusive, a minha prima segue a camisa verde e branco. Essas mulheres ocupavam lugares sociais de subalternidade? Também. Mas e seus espíritos? Eram submissos? E suas emoções? Como é que elas responderam ao racismo? Será que uma submissão circunstancial também não é estratégica? Não houve afronta, transgressão, criação, potência realizadora e liderança na figura dessas mulheres? Eu penso que essas contradições impostas à subjetividade do povo negro faz com que as suas emoções expressem dores, mas também afronta, resistência criativa e, sinceramente, eu penso que a nossa potência em resistir criativamente é muito maior, senão não estaríamos aqui. Senão o samba não seria uma realidade, senão o jongo não seria uma realidade, senão as nossas alegrias não seria uma realidade, a forma como os nossos corpos se movimentam não seria uma realidade. Então, essa é a minha reflexão para vocês. Boa tarde a todos. Então, os relatos das pessoas negras que são entrevistadas pela Neuza Santos, elas nos mostram o desprezo e a vergonha que as pessoas negras elas sentem de falarem de suas características físicas, como boca, nariz, cabelo. Mas apesar e infelizmente, né, de todos esses relatos de constrangimento que as pessoas negras elas sentem ao falarem de si mesmas, a autora Neuza Santos ela também nos aponta caminhos para nos reconhecermos enquanto pessoas negras, para nos reconhecermos enquanto pessoas pretas. Então, tornar-se negro é estar constantemente ressignificando a nossa história. É procurar sabermos quem somos nós,
é lutar diariamente contra o racismo. E assim eu encerro a minha participação. Bom, acho que a Jerusa veio de verde para fazer isso com os nossos corações, né? Eu vou iniciar a minha contribuição, né? A minha reflexão dessa obra com a palavra que a Jerusa deixou para emoções, emoções. Como não sentir emoções por todas essas histórias que nos atravessam, né? Sentir esses corpos, sentir historicamente e nos perceber enquanto sujeito dessas histórias, são atravessamentos que nos tomam, né? E a emoção é de fato muito grande. Por isso que eu me vi, né, pensando por vários momentos nesse depoimento, o depoimento que a Neuza traz, né, no livro, o depoimento dessa personagem, né, aqui com o nome de Luísa. Bom, esse trecho me chamou muita atenção, porque, de todo modo, ele conseguiu escancarar não só a história da Luísa, mas de muitos outros corpos negros, como as Marias, Marielles, Leidianes, Conceições, Joanas, Lélias, Adnas, tantas outras meninas, mulheres pretas espalhadas por esse Brasil. Esse trecho do livro, ele toca em mim a partir de seus atravessamentos. E por isso eu fiquei aqui pensando, né, no fato de como que é importante visualizar esses trechos, né, escrito em primeira pessoa, como que é muito forte visualizar o conflito que perpassa sobre esse corpo e como que ele se encontra num outro e como que ele também se desencontra por diversos momentos. A infância dessa mulher marcada por impressões, e aí impressões retiradas do cotidiano, de interseccionalidades diferenciadas no plano dos estereótipos físicos, que ela nos trouxe, né, a partir da fisionomia do pai, de mulato, né, um homem preto, retinto, e a fisionomia da mãe, né, o pai, o mulato claro, e a mãe, uma preta retinta. E eu fiquei aqui pensando o quanto que essas figuras elas vão demarcando e como que nós buscamos nos afastar e, ao mesmo tempo, nos encontrar nesses atravessamentos. Bom, de fato, a gente consegue perceber que todo o aparato simbólico, cultural, político, que atravessa, né, uma grande maioria das mulheres, aí eu coloco grande entre aspas, né, e como que esses atravessamentos eles se tornam violentos, né? De forma que a Luísa ela acabou tratando de tudo isso como algo que existe e não existe dentro da sua existência. De certo modo, né, ela tentou fazer isso o tempo todo, ela resistiu e ela insistiu nesse exercício de negar-se. Mas, ao negar o seu próprio corpo, né, uma morte simbólica se apoderava da Luísa. E, desse modo, ela também morria. E aí eu me vi aqui pensando na Conceição Evaristo, em uma frase que ela diz assim: não morrer nem sempre é viver. Então, a forma como esses atravessamentos estavam seguindo, né, se seguiram, a Luísa como um todo, ela morria, mas ao mesmo tempo era uma morte simbólica, onde o morrer nem sempre é viver. Bom, não morrer. E ao me remeter a essa obra, né, da Conceição Evaristo, eu fiquei daqui pensando o quanto que essas mulheres negras, né, escritoras que a gente tem visto aqui nesses estudos, né, tanto a Lélia Gonzalez, como a Conceição Evaristo, como que é uma pegada, um negócio diferente, como que eu posso dizer? Algo que escancara a nossa força, né? Escancara, sobretudo, o nosso modo de sentir. É um misto de sentimentos. São raivas, são felicidades, são alegrias,
mas também são desconforto, um pouco de tudo isso. Por isso que dentro das páginas desse livro a gente consegue perceber a genialidade da Neuza. Uma genialidade que ultrapassou os limites, não só do próprio corpo ali, do corpo dessa escritora aqui, mas dos nossos corpos, no encontrar e desencontrar. É possível se encontrar nesses textos, nos trechos desse livro, né? Temas muito recorrentes, inclusive discutidos agora, né? Que é a solidão da mulher negra, estereótipos sexuais, padronização da beleza, traumas, né, que as crianças vêm vivenciando. Mas, para além de tudo isso, existe uma fortaleza e existe uma insistência em perceber a si mesmo nesse livro que é fantástico. Por isso que a Luísa nos alertou, né? Para percebermos enquanto atravessamentos e violências, eu preciso ser melhor, mas ser o melhor nem sempre é ser o pior. O ser o pior também não é ser o melhor. E eu fiquei com esses conflitos aqui e pensando, né, o quanto que esses questionamentos e temas recorrentes, eles estão aí para dizer que é preciso pensar, é preciso refletir. E no depoimento da Luísa, ela nos leva a pensar muito sobre todos esses atravessamentos, mas então, como que eu posso fugir de uma violência que persegue o meu corpo, mas que eu busco negar esse corpo? E isso me fez lembrar, né, como que são as nossas histórias, nossos enfrentamentos. E mesmo que dentro de um plano sustentado por diversas vivências que não são iguais, vivências que estão dentro de um plano extremamente plural. Nesse plano a gente se encontra e, sobretudo, nós nos desencontramos. Mas no difícil ato de tornarmos, né, de tornar-se negro, de tornar negra. Bom, essa é a minha contribuição. Viva o pensamento de Neuza Santos Souza, para sempre presente. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer agora, né, vamos ver agora um pouco da perspectiva da Neuza, alguns trechos que eu achei interessante. Ela fez, né, ela analisou, né, o contexto histórico, né, então, no que se refere, né, à história da ascensão social do negro do Brasil, né, ele com o objetivo, né, de desvencilhar, né, da imposição do estigma racista, tradicionalista, de inferioridade e submissão social, né, ele acabou sendo obrigado, muitas vezes, né, a se sujeitar à concepção de identidade, né, do grupo racial branco, né. Outro trecho interessante, né, do livro trazido pela Amata, a Neuza diz, né, que quando da sociedade escravista, né, foi imposto, né, o africano escravizado, quais seriam, né, as regras de comportamento, né, a serem seguidas por eles, né, como por exemplo, como ele poderia ser tratado, né, como ele deveria se comportar, né, haja vista naquela representação social inferiorizada do negro promovida pela branquitude escravista. No entanto, quando você tem o fim, né, daquela ordem social escravocrata, né, a branquitude então passa a buscar novos elementos, né, que serviriam para justificar e também manter, né, esse estereótipo de inferioridade imposto aos negros, né, qualificando eles muitas vezes de forma negativa, né, do que o grupo racial branco chamava, né, muitas vezes de atributos invariáveis da natureza humana negra. Né, a branquitude acabava fazendo esse tipo de classificação, e isso era feito, sobretudo, né, com vistas justamente, né, a essa manutenção racista dos limites estreitos de ocupação dos espaços sociais de destaque pelos negros, né, tais como eram, né, durante aquele período escravagista. Nesse sentido, né, o negro recém-liberto, né, para ele poder se adequar àquela realidade social, ele acabou sendo constrangido, né, a cumprir esse papel, né, de disciplinado, de dócil, de submisso e útil, né, enquanto que o branco manteve, né, aquela postura autoritária típica, né, dessa dominação senhorial. E por fim, eu queria fazer uma citação da Neuza, né, em que ela diz que nas sociedades de classes multirraciais e racistas como o Brasil, a raça exerce funções simbólicas, valorativas e estratificadoras, né, como bem
mencionou a Jerusa, aí, né, a categoria racial possibilita, né, a distribuição dos indivíduos em diferentes posições na estrutura da classe, conforme pertençam ou estejam mais próximos dos padrões raciais da classe e raça dominantes. Obrigado, pessoal. E a gente vem chegando ao fim dessa terceira obra do Decálogo do NUPED. E para você que nos escutou até agora, antes de a gente encerrar, eu quero trazer um pouco do peso dessa obra de 88 páginas. Quando você pega o PDF dela, ela se resume a 40 e poucas páginas. Mas o peso que essa mulher conseguiu colocar em tão poucas palavras. E eu quero chamar a atenção aqui entre duas coisas que me chamam muito a atenção, uma na própria obra e outra na condição da própria Neuza. Década de 70 e de 80, se hoje já é difícil pensar um negro de classe média alta erudito, na década de 70 e de 80 isso é muito mais difícil. Para poder pensar que as experiências negras no Brasil, elas são variáveis, elas são muitas. E a gente precisa desconstruir o que a gente entende de negro, o que a gente entende de negritude. Comer. É de verdade, mas tá bom. Você experimentar, tá Minha bom? filha. A gente precisa desconstruir. Tá bom, obrigado. De verdade. Obrigado, eu já comi de verdade. Agora vai lá, senta lá e brinca um pouquinho. Gostou? Gostei, obrigado. A minha filha, hoje de classe média alta, talvez não passaria pelos... De classe média alta não, de classe média, uma classe média bem estruturada na sociedade, talvez não passará pelos conflitos que eu passei, né, de entrar dentro de uma classe média depois de passar por várias privações orçamentárias, estruturais. Mas é interessante a gente pensar como a Neuza, lá atrás, no século XX, mostrou o quanto é diversa as experiências negras no Brasil e conseguiu colocar essas dimensões dos conflitos de classe média em pauta, e talvez ainda hoje a gente não tenha resposta para ela. Sendo nós pessoas que conseguiu furar a bolha da opressão, da exclusão, e nos tornamos classe média por conta do lugar social, do salário que nós recebemos, a gente de fato se transforma em classe média? Será se os conflitos de classe média que nós carregamos, depois que a gente conquista isso tudo, conquista liberdade intelectual, conquista liberdade econômica orçamentária, será se o que a gente carrega com a gente são os mesmos dilemas do que se compreende de classe média no nosso país? Bem, eu não tenho respostas para isso. E o interessante e o objetivo desse decálogo é de provocar, é de trazer mais informações para que você, que está nos assistindo até agora, você vá nesses textos, né? A gente já conversou sobre Guerreiro Ramos na primeira obra, já sintetizamos também no segundo decálogo a Lélia Gonzalez, e hoje, aqui em Neuza dos Santos, a gente ainda vem com muitos outros questionamentos. Será se negros da classe média são hoje, século XXI, 2022, 2021 para 2020, será se nesse contexto nós ainda nos tornamos classe média, depois de ter furado todos esses bloqueios? Tenho lá minhas dúvidas. E fica ainda algumas outras questões. Tornar-se negro, ainda que com todas as estruturas e suportes que nós temos hoje, ainda é possível sem dor, sem sofrimento? Será se as informações que afetam ainda a população negra de alguma maneira, o pai que é morto no condomínio por ser negro e porque é confundido por um bandido, isso nos afeta? A mulher que é espancada até a morte e que aparece nos telejornais e que morre de forma injusta por ser negra, isso nos afeta? Todos os absurdos que ainda hoje no Brasil, século XXI, que acometem o corpo do negro, que viola o corpo das mulheres negras, nos tocam de uma maneira a nos pesar sermos negros em sociedade? Talvez a Neuza conseguiu olhar para um dilema que ainda está num processo de construção e que precisa, naturalmente, por nós brasileiras e brasileiros, ter mais cuidado com as identidades que nós recrutamos para nos tornarmos quem nós somos. Em outras palavras,
Não basta a superação material das dificuldades que são impostas para os povos negros conseguirem se entender como tal, não basta superar essas violações, esses bloqueios, todos esses entraves que são materiais. A gente ainda precisa olhar para todos os bloqueios e entraves que nos perseguem ao nos tornar, ao furar a bolha da opressão que a gente ainda busca fazê-lo. Em outras palavras, quando eu pego as referências bibliográficas de tornar-se negro, será se Freud, será se Foucault, que ela cita, será se eles dão conta da realidade do ser negro brasileiro? Será se as suas reflexões chegam à realidade do que se acontece aqui no Brasil? E eu vou além. Do que acontece aqui no Vale de Jequitinhonha, as dimensões e os dilemas que nós vivemos aqui nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, do norte de Minas Gerais, são os mesmos que acontecem ali em São Paulo, em Belo Horizonte? Como é que a gente pode se tornar negro em uma dimensão de alegria, de suavidades e de superação de tudo aquilo que nos puxa para trás e que nos aprisiona? Como é que a gente consegue, de fato, alcançar qualidade de vida, consegue alcançar saúde mental em uma sociedade que ainda hoje nos oprime tanto? Talvez a saída disso seja nos articularmos mais, seja lermos mais coletivamente. Talvez a saída, de como foi colocado aqui agora, seja da gente continuar construindo redes de cuidado e proteção para além daquelas que nos possibilitem entrar na sociedade e furar os bloqueios econômicos, mas também aqueles que nos abracem, que nos acolha como um colo de mãe preta, que nos dê leite, que nos dê carinho, que nos mostre que, apesar da violência que ainda os nossos corpos sofrem e vão sofrer, é natural, ainda vai sofrer, a minha geração ainda vai sofrer com racismo, nós podemos criar uma sociedade mais protegida, uma sociedade onde que nós nos fortalecemos em rede, em coletivo. Se te estimula essas perguntas, as contradições que ainda são palpantes para a população negra brasileira, vá ler Neuza dos Santos. E acompanhe a gente aqui nos nossos próximos inscritos, nos nossos próximos vídeos. E bater na nossa porta, nós abrimos a porta. Nós abrimos com alegria, né? Com muita alegria. Abrimos as nossas portas com muitas alegrias, com amores, porque apesar da dor, nós ainda somos pessoas que somos mobilizadas pelo samba, pelo carinho, pela alegria. E se o senhor dá o pódio? Isso. E é assim que a gente consegue construir talvez uma nova forma de viver. Com saúde mental, Papai, com alegria. Amanhã o senhor dá o bem? Sim. E com sorrisos fáceis. Muito obrigado. Acompanhe a gente no nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro do Decálogo do Nupé.